Oi, pessoal do quinto ano, e aí, estão prontos para começar a estudar os sistemas do corpo humano? Hoje nós vamos começar com dois, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, esses dois sistemas, eles são responsáveis por controlar e integrar todas as funções do corpo humano. Então, eles são os regentes do nosso corpo. Como se fosse, imagine uma orquestra. Já viram uma orquestra tocando? Sabe quando tem vários instrumentos? E quem que coordena essa orquestra? É o maestro. Então ele fica lá na frente mostrando o que tem que fazer, né? Mostrando as notas, regendo mesmo. E é a função que esses dois sistemas têm no nosso corpo, de reger, de controlar, de integrar todas as funções do nosso corpo. Então, por isso que nós vamos começar com eles. Então, vamos lá. O primeiro é o sistema nervoso. Então, o que ele tem de tão importante? Ele controla as relações do corpo com o ambiente e as relações das diferentes partes do nosso corpo. Também faz com que todos os sistemas do nosso corpo trabalhem em conjunto, de maneira integrada, no momento certo e no ritmo certo. Então, vamos lá. Quais são as partes do sistema nervoso? Então, tem o encéfalo, a medula espinhal, que é aqui atrás, e os nervos. Então, o encéfalo e a medula espinhal, eles reúnem e integram informações sobre o ambiente, sobre o próprio corpo. Do encéfalo e da medula também saem os nervos que levam as informações até eles e os comandos para o restante do corpo. Então, como que funciona? Então, por exemplo, você está lá mexendo no fogão e começa a doer teu dedo, porque você queimou aquela parte do dedo. Como que essa informação vai chegar até o nosso cérebro para a gente entender que está queimando, que está doendo? Então, é através dos nervos. Os nervos levam essa informação até o cérebro, que vai mostrar o que, vai devolver essa informação com um comando do que deve ser feito. Então, tá lá a tua mão na panela queimando, doendo. Daí vai rapidinho essa informação para o cérebro e volta o comando para você tirar a mão. Então, é mais ou menos assim que funciona. Isso não é só quando a gente se machuca, né? Então, todos os nossos sentidos também são os nervos que vão levar essa informação. Então, da visão, dos cheiros, dos gostos, os sons e as sensações táteis também são os nervos que levam essas informações até o encéfalo e a medula e depois devolvem o comando para o que deve ser feito. Por exemplo, se a barriga está vazia, está faltando alimento, como que essa informação chega até o cérebro? Através dos nervos. Se está com vontade de fazer xixi, essa sensação que dá de bexiga cheia, que você não está aguentando mais, são os nervos que levam essa informação até o cérebro, que devolve o comando sobre o que tem que ser feito. E mais várias coisas que acontecem no nosso corpo, né? Que a gente tem aquela sensação e o cérebro tem a resposta do que deve ser feito. Então, pensa a importância do sistema nervoso para o nosso corpo, né? Outra função também que os nervos podem levar para os órgãos diferentes comandos. Por exemplo, acelerar o ritmo da respiração ou dos batimentos cardíacos, a liberação de saliva na boca. Teve um texto em português que falava disso, né? Que a gente saliva quando vê uma comida gostosa. E por que isso acontece? Porque a gente já está se preparando o corpo está preparando para ter a digestão. Então, isso é a função dos nervos, também levar essa informação. Arrepiar os pelos do corpo,
fazer os músculos contraírem ou relaxarem. Sabe quando a gente fica com medo de alguma coisa, que a gente fica tenso? Então, isso também é função dos nervos levar essa informação. Também acontece o controle dos movimentos musculares, que obedecem à nossa vontade. Então, a elaboração de planejamentos, a interpretação das informações dos órgãos do sentido, o pensamento, a imaginação, a memória, as emoções e a inteligência. Então, é no cérebro que vai acontecer toda a gestão dessas informações. Pensa que importante que é, né? Por isso que tem toda essa proteção aqui dos ossos, né? Para nada acontecer nessa região. O funcionamento do cérebro ainda não é compreendido totalmente pelos cientistas. Então, essa área de pesquisa, a gente acaba tendo novas descobertas a cada ano. E a gente já sabe o que é no encéfalo, que tem o cérebro, né? Que comanda as lembranças, os desejos, os sentimentos, que comanda o corpo, mas ainda pode se descobrir muita coisa, tá bom? Então, a parte do encéfalo aqui, a maior parte dele é formada pelo cérebro. Esqueci de falar essa parte e pulei, então retomando. Beleza? Então vamos fechar a parte do sistema nervoso. Ele é formado pelo encéfalo, pela medula espinhal e pelos nervos, e é o que comanda o nosso corpo, tá bom? Comanda os sistemas para eles trabalharem juntos, é o sistema nervoso que traz as informações do que está acontecendo no ambiente, né, através dos nossos sentidos, tá? E ele também comanda outras partes do nosso corpo, como o coração, acelerar mais, a respiração, a salivação, entre outros. Beleza? Então vamos lá, pessoal, continuando agora com o sistema endócrino. Ele é responsável pela regulação e a integração do nosso corpo também. Ele é formado por glândulas endócrinas. Então, se a gente for ver nessa imagem, tem lá no meio um cérebro, né? Tem a hipófise, que é a glândula pituitária, o hipotálamo, e daí tem as glândulas no corpo da mulher e do homem. Então, da mulher tem a glândula tireoide, o timo, pâncreas, ovários, e na do homem está sendo representado a glândula pineal, as glândulas paratireoides, as suprarrenais e dos testículos. Então, para que servem essas glândulas? Qual que é a função do sistema endócrino? Como assim, né? Regular, integrar o nosso corpo. Então, essas glândulas, elas possuem hormônios, que são as substâncias que podem ser transportadas pelo corpo por meio do sangue e atuar em diferentes órgãos. Um exemplo é o hormônio do crescimento, que faz as crianças crescerem, né? Então, o que acontece? Onde que ele é produzido? Então, ele é produzido na glândula hipófise. Então, aquela lá em cima, que está representada lá em cima. E ela é transportada, esse hormônio que é produzido nessa glândula, o hormônio do crescimento, ele é transportado pelo sangue e ele age sobre o fígado, sobre as cartilagens, sobre os ossos e os músculos, estimulando o crescimento da pessoa. Mas fora esse hormônio, existem mais de 30 tipos de hormônios conhecidos no corpo humano. E eles possuem ações lentas e duradouras. Mais um
exemplo é o hormônio da adrenalina, que ele sempre está ligado com algo que acontece no sistema nervoso. Então, ele age junto com o sistema nervoso. Então, esse é um exemplo dessa integração. Então, por exemplo, quando a gente está com muito medo ou muito entusiasmado com alguma coisa, o sistema nervoso envia um comando para o sistema endócrino. E nesse comando, o hormônio adrenalina é liberado pelas glândulas suprarrenais. Então, acha lá as glândulas suprarrenais aqui no desenho. Então, ele é liberado dali. Porque elas que são responsáveis pela produção dessa substância. E daí o que acontece? As reações do corpo com a adrenalina, com essa liberação da adrenalina, inclui o quê? Acelera os batimentos cardíacos, aumenta o ritmo da respiração, o desvio da circulação de sangue da pele para os músculos, então a pessoa fica pálida, fica branca, né? O estímulo para a liberação de fezes e urinas. Sabe quando a pessoa às vezes fica com tanto medo que até faz xixi na calça? Já aconteceu isso com vocês? Pode acontecer. Então, tudo isso que a adrenalina fez no corpo pode permitir que o corpo se prepare para enfrentar um perigo, para fugir do perigo, tá? Então, o que acontece? Pescou como que funciona? Então, você está numa situação de perigo, então você, com os seus órgãos do sentido, né, a visão, a audição, o olfato ou o tato mesmo, percebeu algo, uma situação que você fica com medo. Pode ser até viu um bicho, uma aranha que você tem medo. E daí o que acontece? O hormônio da adrenalina liberado lá nas suprarrenais, nas glândulas suprarrenais. E com ele sendo liberado, ele vai pelo sangue, pelo corpo inteiro, e daí gera todas essas mudanças no nosso corpo. Então, muda os batimentos cardíacos, muda a respiração, deixa você pálido, às vezes até libera fezes, libera urina. E isso tudo que fez essa mudança no teu corpo foi um hormônio chamado adrenalina. Beleza? Então, olha quanta coisa que pode acontecer no corpo por causa da liberação de um hormônio. Beleza? Mas existem mais de 30. E vocês vão fazer uma pesquisa que está lá na página 111, que é a pesquisa do Investigando. Então, vocês vão, com a ajuda de um adulto, se precisar, você vai pesquisar outros 3 hormônios humanos e vai registrar lá no seu caderno o nome do hormônio, o local de produção, então em qual glândula que é produzida e qual é a ação que ele promove no nosso corpo. Lembra de registrar, vamos começar a fazer isso, a fonte que você retirou a informação. Então, aonde que você pesquisou? E daí, nas aulas ao vivo, a gente vai compartilhar com os colegas o que a gente aprendeu. Vou deixar mais alguns exercícios para vocês fazerem na trilha. Combinado? Um beijo e até a próxima!